Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castan e hoje eu vou falar para você uma situação que pode ser desesperadora para algumas pessoas que já passaram por isso ou talvez você que venha passar no futuro. Está fazendo extração de DNA ou de RNA. No protocolo que você está trabalhando tem a formação de pellet, um momento ali que vai formar pellet, aquele momento que você está precipitando o ácido nucleico. E aí o protocolo fala para você, veja o pellet ali no fundo do tubo e você não vê. Será que deu tudo errado? Será que você perdeu o que você acabou de fazer? Será que vale a pena continuar? Será que vale a pena gastar reagente e o seu tempo sem saber se você tem a amostra ali? Na aula de hoje eu vou te responder essa pergunta e te dar algumas dicas para você agir quando esse tipo de situação acontece. Eu vou rodar a vinheta agora. Enquanto roda a vinheta, você se inscreve aí no canal, que isso é muito importante para a gente. Se você gostar do vídeo, depois você compartilha com um amigo também. A gente se vê já já. Maravilha, vamos começar então. Só que antes de começar, eu quero falar para você sobre o Clube DNA. O Clube DNA é uma escola de biologia molecular online que serve para você ou qualquer profissional de ciências da vida. A biologia molecular está deixando de ser um diferencial profissional, está passando a ser um pré-requisito. Faz todo sentido. DNA e RNA são as moléculas da vida e a biologia molecular, o que é? A ferramenta que analisa essas moléculas. Então faz sentido todo profissional de ciências da vida entender um pouco, minimamente, sobre biologia molecular. Pode se capacitar, pode se profissionalizar, pode dominar essas técnicas, mas tem que entender um pouco sobre biologia molecular, senão vai ficar fora do mercado de trabalho, vai ficar para trás. E eu estou apresentando aqui para você o Clube DNA, que é uma escola online sobre biomol, que você pode aprender do zero biologia molecular e avançar para níveis avançados mesmo, dentro das técnicas de biologia molecular e coisas relacionadas a este universo. Então o Clube DNA é uma opção excelente para você, uma escola por assinatura que tem aula toda semana, às vezes é gravada, às vezes ao vivo, tem apostila, tem certificado, você pode baixar o aplicativo da escola e baixar as aulas para você assistir ela offline, você pode testar grátis. Se você não conhece o clube ainda e quiser conhecer o clube, você pode testar o clube gratuitamente por 7 dias. Se você gostar, você continua, se você não gostar, você cancela e não paga nada por isso. Como eu falei, nós temos várias coisas ali dentro, estou mostrando algumas aqui, né? Tem aula toda semana, que às vezes são aulas avulsas, como essa aqui no YouTube, por exemplo, mas tem aulas que são parte de um curso. Por exemplo, aqui eu estou mostrando alguns dos cursos que nós temos ali dentro, né? Então, além de você fazer parte da escola, assistir as aulas e aprender biologia molecular, você pode escolher temas específicos para você dominar. Por exemplo, hoje eu vou dar destaque aqui para o curso de CRISPR. Se você quiser estar aí na crista da onda, né, a técnica do momento e aprender como funciona a técnica de CRISPR, entender o básico, do básico ao intermediário, um pouquinho avançado sobre CRISPR, esse aqui é o curso para você, está lá dentro do Clube DNA e você não paga absolutamente nada mais para assistir um curso como esse. Você assina o clube, tem acesso a todas as aulas, inclusive a esses cursos completos aqui. É como um Netflix da biologia molecular, você pode ir assistir o que você quiser ali e claro que você recebe certificado para tudo que você conclui lá dentro, certo? Então é isso aí, eu queria falar sobre isso com vocês antes de a gente começar a nossa aula. E agora entrando no nosso tema principal aqui, falando de extração de DNA ou RNA, quando você trabalha com aquele processo que talvez seja aí o protocolo mais utilizado, né? A estratégia mais utilizada de extração de DNA e RNA, que é quando você trabalha com fenolclorofórmio, com trisol, com DNAzol, com tri-reagents, todas essas variações do fenolclorofórmio vão cair nessa situação aqui e você pode se deparar com isso, talvez você já tenha se deparado nessa situação ou vai se deparar no futuro. Chegou o momento ali da extração, o pellet não apareceu. O que eu faço? Continuo? Paro? É isso que a gente vai falar agora. Só que para dar o contexto aqui, vamos lembrar, né? Só para você saber em que momento que é esse momento que aparece o pellet. Ali no processo de purificação de uma amostra de ácido nucleico, DNA ou RNA, por fenolclorofórmio e suas variações, nós temos a amostra, né, que ela está aqui dentro já lisada, é uma amostra que já passou pela extração em si, ela está num passo de purificação, sei lá, foi lisada ali por cadidinho pistilo, por politron, pode ser por maceração, não importa, a amostra ela já foi lisada, em algum momento a extração já aconteceu, agora a gente está purificando um ácido nucleico. Então a amostra está misturada ali com fenolclorofórmio, ela fica ali naquela cor de danoninho, meio cor-de-rosa. Depois de misturar bastante, centrifugar, o que acontece? A formação de fases, uma fase orgânica e a fase aquosa.
A fase aquosa pode conter o DNA ou o RNA, ou só o DNA, ou só o RNA. Na verdade, aqui quando tem o RNA, geralmente tem o DNA junto também, né? Numa outra camadinha aqui embaixo. Ou fica o RNA na superfície, ou o DNA, ou o RNA e o DNA aqui numa camadinha intermediária entre a fase aquosa e a fase orgânica. Aí você retira a fase que te interessa. Então, geralmente a fase sobrenadante, aqui é a fase aquosa, contendo DNA ou RNA, vai levar isso para um tubo novo, que é o processo de isolamento, de purificação. Todo o resto, né, que está aqui embaixo, é debris celulares, proteínas, reagente químico que não te interessa. Te interessa o que está aqui, você leva isso aqui, pega com a pipeta, leva para um tubo novo, está no processo de isolamento. Seguindo o processo de isolamento, geralmente nós temos a adição de álcool, que geralmente não é álcool, mas pode ser o etanol absoluto ou isopropanol absoluto, às vezes isso aqui está misturado com sal, mas o fato é que você faz esse passo, você mistura esse álcool absoluto ali na sua amostra para você poder precipitar o ácido nucleico, porque ácido nucleico ele não precipita em álcool absoluto, etanol e isopropanol absoluto. Então, se você mistura isopropanol absoluto ali, por exemplo, e centrifuga, o RNA que está ali dentro, o DNA que está ali dentro, ele não vai se solubilizar, ele vai concentrar no fundo durante a centrifugação e você consegue capturar o ácido nucleico. É para isso que serve esse passo, para você isolar o seu ácido nucleico eventualmente do resto que ainda veio junto ali com a sua amostra. É mais um passo da purificação. Então você joga etanol absoluto ou isopropanol absoluto ali com a amostra, centrifuga, a tendência é que você precipite, concentre seu ácido nucleico no fundo do tubo. Aí você tira o isopropanol, o álcool que você utilizou aqui, nesse passo de purificação, e cai no passo de lavagem. Vai jogar aqui álcool também, só que numa concentração menor, não é absoluto, que não solubiliza, mas ajuda a lavar esse pellet, eliminando impurezas que possam estar aqui misturadas ao ácido nucleico. Faz processo de lavagem e por último aí sim você ressuspende, né, que é solubilizar novamente o DNA ou o RNA que está aqui. Aí você vai utilizar uma solução onde o ácido nucleico ele pode ser solubilizado. Você mistura álcool, um tampão, geralmente é um TE, é tris e EDTA, e você mistura a solução tampão e aí você desfaz esse pellet, ressolubiliza, ressuspende o ácido nucleico que estava ali concentradinho no fundo do tubo, certo? Você pode olhar esse espaço aqui com fotinho que fica mais visível, né? Então nós temos aqui a exposição da amostra ao fenol e clorofórmio, misturou, centrifugou, formou as fases. Fase aquosa, fase orgânica. A fase aquosa contém o ácido nucleico de interesse, aqui no caso tem RNA, que é essa transparente, tem um pouco de DNA, que é esse branquinho aqui no meio, e aqui o resto, proteína, debris celulares, fenol e etc. Então o que a gente retira aqui é a fase contendo ácido nucleico alfa, passa para um tubo novo, leva para um tubo novo e adiciona o isopropanol absoluto, etanol absoluto, que vai fazer a precipitação, vai favorecer a precipitação do ácido nucleico por centrifugação. Então colocou o álcool absoluto e centrifugou, o que a gente espera ver é o RNA ou o DNA concentrado no fundo do tubo. É aqui que está o grande lance dessa aula. O que você espera ver é isso, um pellet ali no fundo, às vezes é um pellet maior, como esse daqui, às vezes ele é um pellet um pouquinho menor, como esse, às vezes é um pellet amarelado, às vezes é um pellet branco, às vezes é só uma nuvenzinha ali que você consegue visualizar, mas de vez em quando não aparece nada. Você fez todo o seu experimento, fez lá o tratamento dos seus animais, fez a coleta, armazenou, está ali cuidando do seu experimento, aí chega no passo aqui da extração, não aparece nada no pellet. E o que você faz? Desiste? Será que vale a pena continuar, mesmo que não tenha pellet? Então agora eu vou dar algumas dicas, são 3 dicas para você, quando você se deparar com essa situação, 3 dicas para você seguir aí da melhor maneira possível. Aqui depois só fazendo a ressuspensão, né? Então vai lá, primeira dica, mantenha calma. Mantenha calma, por quê? Por que mantenha calma? Porque o pellet invisível não significa pellet inexistente. Às vezes você não consegue ver o pellet mesmo, às vezes ele está lá, tem RNA, tem DNA, talvez não seja uma concentração tão alta, talvez não seja, ele não tenha coloração, a coloração dele depende do tipo de amostra também, então às vezes você não consegue visualizar, às vezes ele está lá e você não vê. Então, pellet invisível não significa pellet inexistente, é por isso que você tem que manter a calma. Eu falo de manter a calma porque muita gente chega nesse ponto e entra em pânico, fala, deu errado, não sei o que vai acontecer, não sabe o que fazer, e aí vai para
para os próximos passos, se decide continuar, às vezes desiste, né? Às vezes vai para os próximos passos e está ali completamente desfocado, fazendo sem atenção, preocupado, né? E vai errar nos próximos passos. Então, primeira coisa, manter a calma, porque existe grande chance da sua amostra estar ali dentro, do seu pellet estar ali e você não está enxergando. Segunda dica, siga o protocolo como se o pellet estivesse ali. Você não viu, mas você vai seguir passo a passo como se você tivesse visto o pellet mais lindo do mundo, como se ele estivesse ali com você o tempo inteiro. Então não desista, faça o protocolo, não fique desleixado nesse momento, não se desconcentre nesse momento. Siga o protocolo como se o pellet estivesse ali, porque é só dessa maneira que você vai conseguir chegar e ter um resultado adequado lá na ponta. E a terceira dica, que é uma dica que você vai utilizar, não importa se tem pellet ou não tem, se você consegue ver ou não pellet, mas quando você não vê, essa dica ela é especialmente importante, é colocar o tubo na hora de centrifugar, o tubinho Eppendorf na hora de centrifugar, de uma forma orientada na centrífuga. Por quê? Olha essa imagem aqui. Então aqui nós temos o rotor da centrífuga, né? E dois tubos aqui, dois tubos contendo amostras que tiveram pellet ou não, no processo de extração. Quando essa centrífuga aqui gira, lá no processo de pelletização, no processo de lavagem, nesses processos que você tem que centrifugar, quando essa centrífuga gira, a força que está sendo aplicada neste RNA, ou no DNA, coloquei RNA aqui, mas pode ser DNA ou RNA, que está aqui dentro desse tubo, está aqui jogando ele para fora, uma força centrífuga, tentando expulsar ele de dentro do tubo lá pelo fundo, né? E aí é interessante que se você conseguir identificar a posição do tubo no momento que você coloca ele para centrifugar e no momento que ele termina de centrifugar, você consegue saber onde está seu pellet. Por exemplo, se você coloca o tubo orientado dentro da centrífuga de tal maneira que a dobradiça do tubo ela fique voltada para fora, como está aqui, ó, dobradiça do tubo voltada para fora, a dobradiça do tubo voltado para fora. Isso aqui centrifugar, ela vai centrifugar aqui, ele vai estar tortinho lá dentro, né? Ele não fica na vertical, ele fica meio na diagonal. Quando você coloca o tubo dessa maneira, você sabe que a força centrífuga está fazendo o RNA vir para essa posição do tubo, que é justamente logo abaixo da dobradiça, justamente abaixo desse ponto aqui, né? Então o tubo está centrifugando, o RNA ou o DNA está sendo forçado justamente abaixo da dobradiça. Então você sabe que o seu pellet, o seu RNA, o seu DNA, ele vai ser concentrado aqui, independente se você está vendo ou não. Quando você não vê o pellet, você sabe que se ele existir, e provavelmente ele existe, ele vai estar naquela posição do tubo, justamente abaixo da dobradiça. Se você coloca o tubo de qualquer maneira aqui na centrífuga, você não sabe em que região do tubo o pellet se formou. Você não sabe, você não consegue visualizar o pellet, né? Aí você se ferrou, se perdeu ali, talvez você perca esse pellet no meio do caminho. Porque quando você sabe onde ele se encontra, você evita manipular, sugar, pipetar reagentes, líquidos, álcool que estão aqui nessa região. Então você vai com mais cuidado, você vai retirar aquele álcool que está ali, que fez a precipitação, você vai evitar manipular, perturbar essa região aqui do tubo, porque você sabe que se tiver um RNA, um DNA, ele vai estar concentrado ali. Aí você evita puxar esse pellet, puxar esse DNA, pipetar ele, jogar ele fora, porque você sabe onde ele está. Então essa dica, ela é excelente, ela é essencial para toda vez que você vai centrifugar, mas principalmente quando você vai formar pellet e quando você tem a possibilidade de fazer pellets invisíveis. E aí você evita manipular a região onde, teoricamente, o seu pellet está concentrado. Certo? Então vamos lá. Pellet não formou, não se desespera. A primeira dica, é muito possível que ele esteja lá, nem sempre ele aparece mesmo. Segunda dica, siga o protocolo focado com atenção, como se você estivesse visualizando ele ali. Terceira dica, sempre oriente o tubo na hora de centrifugar para você saber aonde está o pellet, mesmo que ele esteja invisível, para você evitar pipetá-lo, perdê-lo ali ao longo das próximas manipulações. Certo? E com isso a gente finaliza a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado que você ficou até agora aqui comigo. Se inscreve aí no canal. Gostou da dica? Gostou da manhã? Então compartilhe esse vídeo aí com um colega de trabalho que talvez ele se beneficie desta informação. Não se esqueça de me seguir também lá no Instagram, Universo da Biomol, @Universo da Biomol, porque ali o contato é mais direto, perguntas todos os dias, caixinha de resposta, pergunta e resposta, você vai aproveitar lá também. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.